pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer um resumo, como prometido, da nossa aula sobre educação do campo e ambiental. Um marco para o tema de educação do campo e ambiental no Brasil foi a promulgação da Lei 9.795, de abril de 2009, que dispõe, da educação ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental nas escolas, no currículo escolar. A lei diz que a educação ambiental são processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, através de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e competências para a conservação do meio ambiente. A lei diz também que a educação ambiental é um componente essencial e permanente na educação nacional e que deve ser trabalhada e articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. É por isso, por garantia dessa lei, que nós estamos aqui tendo essa aula e discutindo sobre esse assunto. 3 anos depois, em 2012, foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. É um conjunto de orientações de como se trabalhar a educação ambiental no âmbito educacional, escolar. Então ela fala que educação ambiental é uma atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social, ou seja, um pensamento coletivo na relação dos indivíduos com a natureza e com outros seres humanos. Essa diretriz também fala que a educação ambiental ela visa potencializar a atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental, ou seja, a educação ambiental deve nos dar caráter social, compreensão moral de proteção do espaço em que compartilhamos, dos recursos, do ambiente em si. Então a humanidade faz parte da natureza. Nós não somos senhores desse planeta, como às vezes os seres humanos agem como se fosse. Nós somos hóspedes. Então esse planeta ele consegue conviver sem a gente, mas a gente não consegue conviver sem ele. Eu falei na aula do Stephen Hawking, ele fala que ainda não tem registro de vida inteligente em outro lugar da galáxia. Então nós dependemos da natureza para a nossa sobrevivência. E a civilização, ela dá à humanidade poder de transformar o ambiente, poder de mexer com a natureza. E aí, desde que a humanidade ela caminha nessa direção de se tornar civilizada, ela vem mexendo, alterando cada vez mais, para o bem e para o mal. Pelo que se aponta mais para o mal do que para o bem, infelizmente. Isso quer dizer que alterar o ambiente, explorar os recursos naturais, é comum de uma civilização inteligente. Tem um estudo que ele fala que o que determina também a inteligência é o uso que nós fazemos do sol, da luz solar. Então isso é um dos indicadores que marca os seres humanos como vida inteligente. Nós exploramos os recursos naturais. O problema é que a humanidade ela vem explorando a partir da destruição, da exploração inconsequente. E aí a crise da humanidade com o meio ambiente, ela não é nova. Ela passou a acontecer a partir do advento da ciência, ou seja, à medida que nós fomos acessando o conhecimento, dominando a ciência, nós fomos adquirindo capacidades destrutivas, conhecimento destrutivo e desregulado. É como se explorar fosse a regra. Um outro aspecto que marca esse início da crise ambiental é o advento das máquinas, o uso de máquinas para aumentar a produção, principalmente a produção agrícola. Então, o uso de máquinas pesadas que degradam o solo, que poluem o ar, mas é o preço, como se diz, é o preço do progresso. Só que progresso é esse? Que desenvolvimento é esse que também, por outro lado, causa morte, causa destruição, causa contaminação? É preciso repensar. E desses 3 aspectos que eu elenquei, o advento da urbanização. Então, à medida que as pessoas foram migrando do interior para os centros urbanos, isso demandou um uso desenfreado dos recursos naturais, de destruição
da área natural para a construção de edificações. A gente vê, por exemplo, a formação das cidades em todo lugar. A cidade ela se expande destruindo, né? Ela não se expande preservando. A maioria das cidades da nossa região, ela vai, à medida que a cidade vai crescendo, vai desmatando para construir casas, comércios. Então se expande utilizando e destruindo os recursos, né? Como eu dei aquela explicação na aula das células, né? De uma doença, ela vai matando a célula e se apropriando de outra e destruindo. Então é um crescimento muito inconsciente, né? O outro aspecto da urbanização que é destrutivo para a natureza é o consumismo. Tudo bem consumir, né? Agora, quando você consome, você produz lixo e esse lixo vai para o ambiente e poluir a natureza. Pense quanto de lixo você produziu hoje, quanto de lixo você produz por dia. Então, se você vai no mercado e não precisa da sacolinha, não pegue, diga que não precisa, se é perto dessa casa. Se você está de carro, não precisa pegar a sacolinha, porque ela passa centenas de anos para poder ser absorvida pela natureza. Isso quando ela não vai parar no estômago de um animal que acaba tirando a vida. São pequenas atitudes, eu acredito na pequena capacidade de transformar. Alguns efeitos negativos da intervenção humana na natureza, todos nós conhecemos. Um exemplo é a poluição dos oceanos, dos rios, das aguadas mesmo, a destruição, o mau uso ou desperdício de água, o envenenamento da atmosfera a partir da emissão de gases que acabam prejudicando a camada de ozônio, causando efeito estufa e diversos outros problemas. A destruição do solo, então o assoreamento de rios, a poluição do solo com o uso de agrotóxico, com o uso de máquinas pesadas que degradam, ou o descarte de lixo de forma inadequada, em lugares inapropriados, de maneira inapropriada, porque não se tem uma política de reciclagem. Observe nas cidades de vocês. O lixo que vocês produzem, que o serviço de limpeza pega todos os dias, para onde esse lixo vai parar? Ele vai ser descartado em algum lugar, porque as nossas cidades elas não se prepararam. É impressionante, pessoal. Todos nós sabemos a importância da reciclagem, da coleta seletiva do lixo, de levarmos essa questão a sério, mas a gente vive entrando e saindo de eleição a cada 4 anos e a gente não vê políticos que têm um debate coerente com isso. Então aproveitamos para a gente poder, enquanto cidadãos, ter uma postura crítica em relação a isso, porque é o nosso planeta. E é triste ver pessoas com plataformas de propostas tão pobres, né, tão mesquinhas, quando poderiam estar defendendo causas tão interessantes. Um outro assunto que eu toquei na aula, que marca alguns efeitos destrutivos da relação da humanidade com a natureza, é a produção de armas de destruição em massa. Além de matar pessoas, causa diversos danos ao ambiente, como poluição, radiação, enfim, é um tipo de poder cujo propósito é matar. E também um outro efeito negativo da intervenção humana no meio ambiente é a concentração de atividades comerciais e industriais nos centros urbanos, ou seja, você acaba criando estruturas que vão atrair pessoas do interior para a cidade. Então é mais gente disputando um pequeno território. Olhem as suas cidades, metade da população ou quase isso está morando na sede. O município é maior, só que metade da população, ou às vezes mais do que a metade, como é o caso da minha cidade. Isso gera problemas sociais, criminalidade, disputa por serviços públicos e diversos outros problemas. Então, na década de 60, surge uma proposta de enfrentamento a essas questões de destruição do meio ambiente no mundo inteiro. E essa proposta foi através da educação. As organizações internacionais, em eventos internacionais como a ONU, em suas conferências, chamaram a atenção do mundo para essa problemática. Até quando a humanidade vai destruir o ambiente, o espaço que é de todos e o legado das futuras gerações. E aí essas organizações sugeriram a possibilidade de um outro desenvolvimento, um desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente e um desenvolvimento que não comprometesse as próximas gerações, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então esse desenvolvimento é o chamado desenvolvimento sustentável. Só que havia necessidade de educar as pessoas para isso.
Foi por isso que os países foram mobilizados a criar uma política nacional de educação ambiental. Olha, na década de 60, 1960, o Brasil veio criar uma lei para isso em 2009. Então, demoramos para acordar, deteriorando a sua riqueza natural, seus recursos, né? E o meio ambiente cada vez mais ameaçado por uma proposta de desenvolvimento econômico em detrimento à qualidade de vida e à preservação ambiental.